Cinesiologia aplicada ou cinesiologia, só cinesiologia, tem o Triuan, tem o BM, são diversas nuances, que no fundo é a mesma coisa, de uma técnica de desativação de estresse, usando o teste muscular para acessar a memória do corpo. A palavra cinesiologia significa estudo do movimento do músculo. Por isso que essa técnica ficou com esse nome, cinesiologia. Então, à medida que você acessa a memória do corpo, você tem como ver o que foi que provocou algum estresse na pessoa e como liberar. Aí a gente tem diversas técnicas para liberar, porque a gente busca o equilíbrio emocional, mental, né, e físico também. Quem procura cinesiologia normalmente é por indicação de um amigo, né, de um cliente. Fez a sessão, fez o trabalho, gostou e indica. Aí a pessoa marca, liga para marcar e tal. A primeira consulta normalmente ela é mais demorada, né, porque a gente faz uma anamnese, vamos ver quais são as queixas do cliente, está procurando a cinesiologia por quê? Se é uma questão física, que às vezes a pessoa queixa, né? Se é uma questão de emocional, de relacionamento, algum medo, né? Então, normalmente é assim. A primeira consulta ela é sempre mais longa. E eu gosto de deixar um tempo livre para a pessoa falar à vontade. A sessão funciona da seguinte forma: a gente usa o teste muscular, que podem ser até mais de 40 músculos que a gente pode usar para testar. Eu uso o deltoide anterior, faz o movimento do braço, que tem um acesso mais fácil. E a gente vai perguntando, a gente usa o tônus mais firme como um sim, e na hora que desliga, o termo que a gente usa é esse. Quando desliga, a gente coloca como não. E aí a gente vai conversando, fazendo as perguntas para o corpo. E o próprio corpo é quem informa quais as técnicas que devem ser usadas para que seja feita a correção, né? A gente tem um nível de emoções, né? Um quadro de emoções que o corpo informa. A gente usa também uma recessão etária para ver quando foi que começou aquilo que deu origem à queixa atual, né? Qual a pessoa envolvida naquela história. Então é um grupo de questões que a gente vai juntando para usar, para informar, que o corpo vai informando para a gente fazer a correção, né? Normalmente, dentro da linha principal que eu sigo, que é o Triuan, a gente recomenda pelo menos 3 sessões para uma questão específica, para ir aprofundando e limpando o estresse em cada idade que o corpo vai informando. Normalmente a gente trabalha assim. Quem marca o retorno é o próprio corpo, pode ser 4 semanas, 3, 8, quem marca, assim que eu trabalho. A alta, quem dá para o paciente é o próprio corpo. Quando eu pergunto se tem um retorno, ele vai falar. Se ele falar que não, é porque está de alta. Às vezes não está de alta, mas o corpo precisa de um tempo para equilibrar, até que a pessoa consiga perceber qual que é um problema que ela não conseguiu ainda resolver. Então, dá um tempo. Pode ser 3 meses, 6 meses. A pessoa, já sei o que é que está faltando para eu trabalhar. Aí liga de novo e marca.
Mas sempre é o corpo que dá todas as informações. A alta também, quem dá é o próprio corpo. As queixas mais frequentes são questão de autoestima, de relacionamento. Tem muita gente que tem como queixa principal é uma dor de cabeça que não descobre por quê, de onde vem, já faz quanto é exame, vai em todos os médicos. É uma questão bem emocional, normalmente, que às vezes está sendo provocada por um outro problema que a pessoa tem. Então, normalmente, as questões de relacionamento, de baixa autoestima, essas são bem frequentes. Uns casos assim interessantes que já aconteceram. Um foi uma garota de 20 e poucos anos que com uma dor de cabeça que não tinha solução, já tinha ido em todos os médicos, fez tudo quanto é exame e não tinha nada que justificasse. Todos os dias tinha dor de cabeça. Aí a mãe dela falou assim, não, vamos lá na cinesiologia que vamos resolver. Então ela foi e fez a queixa da dor de cabeça diária. E eu conversando, fui vendo outras questões que ela queixou também. Questão com o namorado, com o trabalho. Fizemos a sessão de acordo com o que o corpo dela foi informando e determinando as técnicas que deveriam ser usadas. Quando o corpo dela marcou um retorno com, se não me engano, 7 semanas, ela voltou e falou que tinha melhorado a questão do relacionamento com o namorado, no trabalho tinha melhorado demais com o chefe lá, estava tudo tranquilo. Então que ela tinha sentido uma melhora muito grande com uma sessão só. Aí eu perguntei, e a dor de cabeça? Ela ficou olhando para mim assim, mas não tive mais não. Ela esqueceu que ela tinha ido lá por causa de uma dor de cabeça. Uma outra questão interessante também foi de uma que queria parar de fumar, parar de beber, emagrecer e tirar a carteira de motorista. O parar de beber foi rápido. Foi assim, com 1, 2 sessões, ela já deu conta de não beber mais. O parar de fumar demorou mais umas 3 sessões, porque cada um tem um vício, afinal de contas, né? E depois ela sumiu, ficou um tempo sem aparecer. Aí me ligou um dia falando que precisava ir lá, só que eu não ia reconhecê-la. Ela tinha emagrecido 40 quilos, sem dieta, não, com dieta, mas sem cirurgia, sem nada. Foi só com força de vontade. Ela emagreceu 40 quilos. E ela chegou na minha sala e cruzou as pernas e falou, tinha muitos anos que eu não conseguia cruzar as pernas. Logo depois, ela tirou a carteira e comprou o carro. Então, ela fala que tudo que ela queria, ela conseguiu depois que ela foi lá, que começou a se trabalhar com a cinesiologia. A cinesiologia trabalha também, nós temos dentro disso aí uma coisa nova que é o equilíbrio de zonas cerebrais. Então, alguns problemas mais sérios, digamos assim, você tenta melhorar e não consegue, é porque alguma conexão no cérebro não está sendo feita como deveria. Então, a gente pode acordar o corpo para fazer essa correção. Falando assim, significa que a gente pode realmente mexer em tudo no corpo. Por quê? Depende da vontade da pessoa. Essa é a minha crença. Então, trabalhando com a cinesiologia, você se conhecendo, sabendo qual que é o problema e querendo, porque tem que querer, porque senão não resolve, querendo, pode sim fazer mudanças muito drásticas positivamente na pessoa. Então, eu não falo que a cinesiologia cura tudo, porque não é um trabalho
de doença, de cura. É de autoconhecimento. Quem vai se curar é a própria pessoa, se quiser. Para trabalhar com a cinesiologia, eu diria que não tem contraindicação nenhuma. Não tem questão de idade, não tem, porque se a pessoa tem algum problema mais sério, até físico, que ela não consiga movimentar o braço ou responder, ou se for o caso de uma criança muito pequena, ou uma pessoa acamada com uma doença muito séria, a gente pode trabalhar através de um substituto, que a pessoa, o substituto vai funcionar como uma, como é que eu vou usar o termo ali? É só um canal. Eu vou testar no substituto, a pessoa encostando no paciente, eu vou ter a resposta do corpo do paciente. Então, ele é só um canal. Então, a gente pode trabalhar com o substituto dessa forma. Então, se a pessoa tem uma síndrome de Down, criança pequena trabalha demais através da mãe, que é o melhor. Se pudesse a mãe, melhor. Se não, pode ser uma outra pessoa também, não tem problema. A gente pode fazer trabalho à distância também, energeticamente. Muito tranquilo. Eu já trabalhei com paciente lá no Bahrein, através do substituto aqui no Brasil. E a resposta que eu tinha era muito boa. Então é tranquilo, desde que a pessoa queira, funciona. A gente trabalha com grávida, o neném ainda na barriga da mãe, a gente trabalha o neném ali também, vê como é que tá. É muito gostoso, muito tranquilo. A cinesiologia não é muito conhecida, apesar de ter diversas linhas já no mundo inteiro, que tem nos Estados Unidos, tem na Austrália, tem na França, tem aqui no Brasil, linhas diferentes de cinesiologia, mas não é muito conhecida. E foi criada por um médico, então alguns médicos entendem isso, né, que nem toda doença surge simplesmente como uma doença. Tem muitos médicos que já acreditam que as doenças vêm de fundo emocional. Então, como eu vi uma médica falando uma vez que a cinesiologia é a medicina do futuro, porque trata a doença antes dela se instalar no corpo físico, enquanto está no emocional principalmente. Então, ela pode, eu acredito que a cinesiologia tem um caminho bom pela frente, mas ainda é bem discriminada. As pessoas desconfiam, não entendem, não sabem o que é, desconfiam. Mas quem vai, gosta. Eu comecei com a cinesiologia de uma forma bem interessante, que a minha tia, que dava curso, resolveu dar uma bolsa. E a minha filha queria. Aí ela falou assim, não, eu não vou dar para você não, vou dar para sua mãe. Fala com ela para me ligar. E eu liguei e fiz o primeiro módulo com a minha tia. Quando ela foi dar o segundo, eu fui me inscrever, ela falou, não, você ganhou todos os módulos. E aí eu não parei mais. Comecei. É muito prazeroso quando você vê a resposta do cliente com a melhora que ele tem. Eu adoro isso, adoro o que eu faço. A minha formação não é de medicina, não é. Eu sou orientadora educacional, mas isso é uma coisa que me realiza muito. Me realiza quando eu vejo os pacientes chegando lá com um retorno. Pessoas, por exemplo, com um diagnóstico de câncer, que tem que fazer uma cirurgia, chega lá desesperado, quando vem na segunda sessão, não é que curou do câncer, mas tem uma outra visão da vida. Então tem uma outra expectativa, então melhora, acaba aquele estresse, a pessoa tem toda a condição de mudança. E isso é que, para mim, é importante.
E isso é que eu gosto de fazer, é ter esse retorno de positivo no cliente, dá uma oportunidade de escolha de vida mesmo.